O logos, no caso, que seria o verbo, então que seria o som que é uma vibração. É também, Seria isso. o logos não é só som, Ah. é também. Não é porque, por exemplo, Seria a ação do verbo, é isso? o logos é mais do que a ação do verbo, Ah. é o desejo intrínseco, é o ser, é a lucidez original não palpável, Uhum. é a impalpabilidade absoluta, É a intenção. é a inexistência que é. É Uhum. como eu digo em todo lugar, Deus não existe, ele é. Uhum. Então, o logos é esse que não existe, Uhum. mas a partir do qual todas as coisas são chamadas à existência. E todas as coisas são nele. E ele está em todas as coisas, mas em todas as coisas em que ele está, as coisas nas quais ele está não são ele. São nele, mas não são ele. Uhum. São criações dele. Ele permeia todas as coisas, mas ele transcende as coisas que ele permeia. Uhum. De modo que ele está para além do existente. Agora, nem todo mundo entende. Eu dou graças a Deus que você me compreende. Uhum. Com certeza. Eu queria só saber de você, porque muito se fala que a Igreja Católica ou as grandes instituições religiosas do mundo têm lá os seus arquivos ufológicos, que a O Igreja Vaticano Católica, o tem. Vaticano, que eles têm lá a relação com a NASA e tal, não sei o quê. Aí, voltando só àquela minha pergunta anterior, né? Se houvesse, então, essa revelação alienígena, as naves, as trombetas, o céu se abrindo, Elas serão inevitáveis, elas mas vão acontecer. você não acha que talvez a igreja ou as instituições teriam uma carta na manga e falar, olha, a gente sempre soube, a gente tem as releituras aqui bíblicas, os arquivos históricos, a gente sempre soube, a gente só não estava seguro de que a humanidade estava preparada. Você acha que é possível? Papa Francisco diria isso, Ah, que é meu amigo, meu irmão de coração no Evangelho. aham. O Papa Francisco diria isso, a Cúria não. A maior parte dos sacerdotes não. A Beatice não. A Igreja Evangélica queria dizer que a manifestação do diabo na hora Sim. iriam ficar repreendendo em nome de Jesus, está repreendido para lá e para cá. E tem todo tipo de manifestação, tem manifestação da luz e tem manifestação das trevas também. Uhum. Nunca deixou de haver as duas coisas. E não tem nada novo. Esse surto agora de aparições para todos os lados também tem muito a ver com a nossa capacidade tecnológica de gravar, de constatar, de demonstrar e de publicar. Uhum. Mas Perfeito. isso nunca esteve ausente da história humana em todos os tempos. Você pode pegar em qualquer cultura de qualquer época, nas ocasiões mais extraordinárias da história registrada do dilúvio para cá, porque antes do dilúvio, eu já expliquei aqui que era normal. Uhum. Agora, do dilúvio para cá, que é essa história ocidental e também oriental que a gente tem. Pois bem, nunca deixou de haver. Nunca deixou de haver. Você vê, por exemplo, Constantino não disse que ele viu uma coisa no céu, que foi um sinal para ele se tornar cristão? Ele pode ter visto um aparato, um OVNI, um aparato celestial que brilhou. E aí Ele fala, ah, meu Deus, veio do céu, não tem explicação, foi Deus falando comigo. Uhum. Como os magos do Oriente. Que estrela que anda para? Aí o cara Os dorme. três reis magos, a estrela de Belém. Os homens sábios da Pérsia, que vieram de lá até Belém, que primeiro pararam em Jerusalém. Que eles eram acostumados com a astronomia, com a astrologia, com tudo isso. Eles sabiam que aquilo era estranho, não fazia parte do universo observável que eles liam todo dia. Era tão estranho que eles sabiam que anunciavam uma coisa inusitada.
E eles vieram. Para mim, não tenho nenhuma dificuldade de pensar que eles foram guiados por uma manifestação de natureza celestial, de outra dimensão, que quando eles pararam em Jerusalém, parou em Jerusalém. Quando eles disseram, a gente quer descobrir onde está, foi levado para Belém, que é ali do lado, a 5 quilômetros, 6 quilômetros de distância só. E parou em cima do lugar onde estava a criança com os pais numa gruta. Os anjos que cantaram o nascimento de Jesus são criaturas de outra dimensão, cantando e anunciando. São as dimensões fazendo uma convergência para o ambiente humano e chamando a nossa atenção para o que estava acontecendo. De modo que eu fico sentindo uma pena enorme que as pessoas não levem isso em consideração. Por exemplo, na época da Reforma Protestante, aconteceu um choque de principados e potestades, que é como a Bíblia chama esses seres, em cima de Nuremberg. Isso está gravado em pinturas da época. Está lá, disponível para você ver o acontecimento. Como em várias outras ocasiões da história, artistas pintaram as luzes, os choques, os lasers, os raios, uns contra os outros. Aconteceu no mundo inteiro, na China, na Rússia, aconteceu nos dias do profeta Daniel, lá na Pérsia, quando é Daniel que diz, descrevendo o que o arcanjo Miguel, o anjo Miguel, veio e disse: "Ô Daniel, você é um homem muito amado, eu vim para te dizer o que vai acontecer no futuro do teu povo, mas eu fui detido por 21 dias por uma guerra celestial. E Miguel, o príncipe do teu povo, veio em meu socorro, porque o principado da Pérsia me resistiu por 21 dias nas camadas celestiais, para eu não vir ao teu encontro." Você veja como é uma guerra de criaturas. Perfeito. Totalmente descrita. Aí fala do Principado da Grécia, fala do Principado de Israel, fala do Principado da Pérsia, fala de vários principados. O apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é só contra essas materialidades aqui de visibilizações, mas contra principados e potestades nas regiões celestes, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas camadas dimensionais celestes. Eles tentam e continuam a tentar ser manipuladores da gente o tempo todo. Nós estamos debaixo, como diz Paulo em Efésios 2, de poderes mediúnicos do mal, tentando o tempo todo fazer a nossa cabeça o tempo todo. Nós não estamos sozinhos na nossa estupidez. Ela é ampliada, ela é multiplicada, ela é superlativizada, não como poder de controle, porque a gente tem livre-arbítrio para resistir, e eles têm limitação em relação à minha decisão de livre-arbítrio de resistir. E eu consigo resistir tanto mais quanto eu tenha consciência disso. Mas quando eu sou um inocente útil, e aí vou me entregando, como eu vejo a maioria não quer nem saber, está no céu, eu me entrego. Eu não. Pode vir do céu, como o apóstolo Paulo diz, pode vir como cara de anjo de luz. Mas se ele me mandar fazer coisas diferentes do que Jesus me ensinou a ser, fazer e viver, eu boto o bicho para correr em nome de Jesus. E tem mais, tenho autoridade sobre ele, que me foi dada por Jesus, cujo nome está acima de todo principado, olha bem, está acima de todo principado, potestade e poder. Então a segurança com a qual eu posso andar, você pode andar, cada um de nós pode e deve andar, é imensurável. Porque ao nome de Jesus
se dobra toda a consciência no céu, na terra e debaixo da terra. Quando diz no céu, não é no sky. É nessa dimensão que no inglês seriam nos heavens, nas camadas celestiais. Jesus, o Cristo ressuscitado, o Cristo que se fez homem, que encarnou entre nós e que foi obediente até a morte e morte de cruz, está acima de todo principado, potestade e poder. Então pode me vir o que vier, eu não tenho medo de nada. Eu já contei aqui que eu vi isso 2 vezes, contei aqui para você, que eu tive avistamentos. Lembra quando eu falei dos meus avistamentos? Pode contar de novo. O primeiro com 14 anos de idade, Aham. indo para fazer uma preliminar de um jogo de futebol em Itaperuna e Bom Jesus de Itabapuana, no estado do Rio. Na Kombi do meu pai, com 13, 14 amigos dentro da Kombi. Uhum. Quando de repente eu vi meu pai encostando o carro assim para o lado. Calado, meu pai era um homem muito discreto. Aí ele parou e falou: o que foi, paizinho? Aí ele falou: vamos sair do carro que eu digo. Aí ele deixou toda a garotada sair, nós tínhamos todos mais ou menos a mesma idade, éramos dentes de leite de futebol. Uhum. E aí ele falou: olha ali. Quando nós olhamos, estava aquela esfera. Uma esfera que não brilhava, como se fosse prata reluzente, nada disso, era quase fosca. Ali. Aí, de repente, eu me senti olhado e visto. Uhum. E aquele negócio, num átimo, e ficou bem na nossa cara. Quando eu contei isso aqui, ou você ou o Mago me perguntaram: você o guru consegue avaliar a distância? A distância. Aí eu falei: não dava. Se eu disser que eu consigo dizer que foi 200 metros, 300 metros, eu vou estar sendo precipitado. Uhum. Mas foi próximo bastante para eu ficar mais visto ainda. Não tinha nenhum tipo de olhinho, não tinha nenhuma escotilha, não tinha nada disso. O mais chocante é que a coisa me enxergava. Você tinha esse sentimento. Absoluta de que eu estava sendo reconhecido. Uhum. E eu vi e fui visto. E ela ficou olhando para nós ali. Todos nós em silêncio. Aí eu virei para o meu pai e falei: pai, o que é isso? O céu estava azul, límpido, não dava para se confundir com nada, era um vale, verde embaixo e o céu azul. Aí meu pai falou: meu filho, não é desta ordem de coisas. Foi só o que ele me disse. Não é desta ordem de coisas. Aí ficamos olhando, aí aquilo fez... E foi embora de novo do jeito que chegou. Foi a primeira vez. Ali... acabou qualquer tipo de conversa que alguém pudesse trazer para mim dizendo: essas coisas não existem porque eu fui ensinado a crer na lucidez da minha mente e, sobretudo, no conjunto coletivo das observações não condicionadas, não manipuladas, porque a gente estava na maior gandaia dentro daquela Kombi. Maior gandaia. Um amigo meu tinha acabado, estava muito gripado. Ele tinha acabado de escarrar na janela da Kombi. Você sabe que Kombi tem uma janela assim e tem outra que abre para frente. E ele, cheio de catarro, deu uma cuspida assim, encheu aquela verdona, deu aquela catarrada, jogou para o lado de fora, cuspiu e ela voltou no vento, caiu na cara do goleiro, que era o Zé Marcos. Aí a gente ficou rindo pra caramba, a gente estava na maior gozação. Não tinha nenhum condicionamento, não tinha nem nada, nem rádio ligado, ninguém falando de coisa alguma. Quando meu pai foi encostando o carro, só ele que olhou. E a gente não parou de falar outra coisa. O resto do dia, não sei, cara, que maluquice aquilo ali, o que é aquilo? E meu pai só dizia: não é da nossa ordem de coisas, mas vocês fiquem sabendo que existe muito mais no universo do que até aqui foi nos dito ou contado. A outra vez eu também contei. Essa aí foi com 14 anos. Essa eu tinha 14. Você lembra perfeitamente? Tudo, nítido como eu me lembro desse copo aqui. Quanto tempo durou essa experiência? Sabe? Isso ficou ali na nossa cara uns 3 minutos, 4 minutos, que parecia uma eternidade.
parado na nossa frente, com a gente em silêncio. A outra demorou quase 1 hora. E era enorme. Custava quantos anos na época? Eu já era pregador do evangelho, eu já tá. ensinava as pessoas, eu já estava pregando na televisão. E eu estava no meio de uma aula de física, com o meu professor de física, que era muito amigo, o professor Bessa. Isso foi em outubro de 1974, quando a gente ouviu um alarido enorme em volta e corremos para a janela. Quando chegamos na janela da classe, a gente viu aquela coisa imensa. E não era uma esfera, parecia um pão de açúcar, era maior do que um Maracanã, e não era redondinho também não, parecia uma traça gigante, nossa, Uma traça? gigante, Como enorme. que seria uma traça? Era uma coisa quase que feita de pedra, como se fosse um meteorito, completamente vivo, habitado. Nossa. E havia umas luzezinhas que não era escotilhinha, não era Jetson, não era nada disso. Era aquele vazamento de luzes para todos os lados, mas a densidade do corpo era escura. E nós ficamos vendo aquela coisa. O Rio Negro, que está na frente ali da escola onde eu estudava, Escola Técnica Federal do Amazonas, tem 8 quilômetros de largura na frente de Manaus. Parecia que o negócio cobria o rio inteiro, de tão enorme que o negócio era. A cidade inteira parou. Meu sogro era capitão dos portos de Manaus. Ele ligou para os amigos dele, os brigadeiros, chamou o pessoal do exército, chamou todo mundo. Todo mundo correu para dentro do Rio Negro, porque a capitania dos portos tinha uma ponte avançada dentro das águas negras do rio, e eles ficaram de lá observando, com binóculo, olhando para todo lado, aturdidos, perplexos, chocados, em plena ditadura militar. E, por incrível que pareça, a ditadura militar foi mais aberta para isso do que os governos civis no mundo inteiro. Tanto é que a Operação Prato foi no meio da ditadura militar. Eles mandaram gente para investigar. Então, pois bem, e a Operação Prato foi em 77. Esse acontecimento foi em outubro de 74. E aí, eu fiquei vendo aquilo, deu tempo de a gente interromper a aula e eu dizer para o professor, eu vou embora porque eu quero ver de perto. Sentei na minha moto, corri para a casa do meu sogro, cheguei lá, o negócio tinha acabado de sair. Demorou quase 1 hora. E eles disseram, olha, foi bem lentamente, voando sobre o Rio Negro, sem nenhuma pressa, sem nenhum som, aquela montanha voadora parada. E até que ela entrou da escuridão do Amazonas, da floresta e do Rio Negro, e desapareceu da nossa vista. Agora, durou 1 hora, meu amigo, 45 minutos no mínimo, a 1 hora. Agora, eu teria condição, sendo eu um homem que com fé na Bíblia, a Bíblia é cheia disso. O profeta Ezequiel contando história de roda dentro de roda girante, de seres de todos os tipos ali em volta daquele aparato que ele viu no capítulo 1º e no capítulo 10 da profecia dele. Ou quando você chega no Apocalipse, você vê cada criatura no Apocalipse de deixar um doido. Tem criaturas que são olhos, feitas de olhos. É os anjos, né? Só olhos, olho para fora, olho para dentro, criaturas redondas que são olhos vivos, orgânicos, enxergando para dentro e para fora, que são chamados apenas de... não tem nem designação. João chama de seres viventes. Como no livro de Ezequiel, se você ler lá hoje o capítulo 1º e o capítulo 10, você vai ver a coisa mais anômala do mundo, que são seres com 4 faces.
e que voam em qualquer das 4 direções. Não tem que virar para fazer a volta, não. Se quiser ir para lá, vai. Se quiser ir para trás, vai. Se quiser ir para um lado, se quiser ir para o outro. Eles têm visão em qualquer perspectiva e em qualquer direção. E os pés não são como pés humanos. A estrutura deles é totalmente diferente do nosso antropomorfismo. E chegam a ter faces que misturam faces de criaturas diferentes, que Ezequiel, pelo menos, achou parecido com cara de leão, com cara de bovina, com cara equina, com cara. É apenas uma tentativa descritiva. Agora, De vai interpretar. saber o que é aquilo. Então, eu acho de uma pobreza enorme o cara ter uma Bíblia aberta na mão e ainda ficar dizendo, o Caio está lá, delirando. As muitas letras fazem o Caio delirar, como disseram de Paulo, né? Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Eu estou delirando de bom senso, de compreensão e de coragem de expressar o que eu sei, vejo e verei cada vez mais e saberei cada vez mais. Os arquivos do Vaticano estão cheios de documentação a esse respeito. O Vaticano não tinha a menor razão para não abrir esses arquivos e atualizarem, ao invés de dizerem, olha, foi a Virgem Maria, dizer, foi OVNI. E agora, o OVNI é a criatura divina, o anjo é uma criatura divina. Não tem nenhum problema. Mas é para manter a crença, para fazer as pessoas presas a uma determinada crendice, a um determinado tipo de milagrice, é que eles são completamente obscurantistas e mantêm as pessoas na ignorância deliberada. Agora, eu sei que enquanto a gente está falando aqui, tem milhões de pessoas que estão dizendo que bom que esse cara está dizendo essas coisas. Com certeza. Tem outros que vão ficar pirados. Mas eu não posso atender aos pirados. Eu tenho que tentar ajudar as pessoas a enxergarem mais e melhor. Perfeito. E eu não tenho como te agradecer mais uma vez essa conversa tão rica com você. A conversa foi maravilhosa. Desculpa, porque eu, quando começo a falar, eu não paro. Não, foi incrível. Eu queria só fechar, então, o nosso episódio de hoje com a sua visão, então, que você falou bastante do Apocalipse, da revelação alienígena. A conclusão. Você acha, então... A revelação alienígena, o livro de Hebreus nos diz, que está no Novo Testamento, diz que aquilo que nos foi dado antes da encarnação de Jesus, que é a revelação plena de todas as coisas, nos foi dado pelo ministério de anjos, significando dizer, foram criaturas alienígenas que nos informaram. É só você mudar a semântica. Claro. Mas você acha, então, que estamos vivendo os sinais do Apocalipse para essa... Está iminente, então. Tá. E os sinais do Apocalipse, então, indicam essa revelação, essa interferência. A Terra está em parto. Ela está para parir. E ou ela pare o que ela tem que parir, ou a gente vai para que te pariu. Se ela não parir o que precisa ser parido, não é a ONU que vai parir, não é nenhum conjunto de forças mundiais que vai fazer isso. Mas a Terra está em dores de parto. Quem usou essa linguagem foi Jesus. Como uma mulher que está para dar à luz em agonia. O planeta está em agonia, dando sinais agônicos em todas as dimensões possíveis. O planeta está dando sinais. A placenta planetária está se arrebentando. E quanto tempo isso vai durar, eu não sei. Se isso é para os meus filhos e meus netos, eu não posso dizer. Porque, eventualmente, ainda tem muita água a rolar por debaixo da ponte, até isso ficar insuportavelmente horroroso.
Embora a gente esteja começando a ver os sinais. ver os sinais. Os sinais estão se acelerando. Os 2 graus de aquecimento seriam para 200 anos, já chegaram. Uhum, Agora já tem 3 graus aqui na cara chegando uhum, para a gente. O degelo está vindo. uhum. E isso é uma cadeia, tudo sistêmico no planeta. As árvores estão gritando. Hoje a ciência sabe que as árvores falam, gritam, vibram. Os eletrodos colocados lá, elas sabem até quando a gente chega com o machado para cortar ou quando você vai dar um abraço nela, ela vibra de um modo ou de outro. A água que você abençoa cria outro tipo de estrutura molecular diferente da água que você amaldiçoa Uhum, e diz que ela é perversa e uhum. que ela é maligna. Está tudo vivo à nossa volta. A nossa ignorância que não sabia disso até há muito pouco tempo atrás. É verdade. Mas, e outra vez, Jesus manda em tudo dai graças. Uhum. Lembra que a primeira palavra que surgiu aqui entre nós hoje foi gratidão? Gratidão, claro. Uhum, Antes da gente entrar no ar, uhum, você perguntou como é que você está. Falei, eu estou muito feliz. Apesar de tudo, cara, eu estou muito feliz. uhum, Porque eu sou um ser que não morro. Eu estou habitado pela vida eterna. uhum, Então, a morte da minha carcaça é uma circunstancialidade. Eu não sou imortal. Imortal é aquele que ganha o poder de continuar sobrevivendo no corpo para sempre. Eu não quero isso. Eu não quero sobreviver nesse corpo para sempre. Eu sou filho da vida eterna. Eu quero habitar a ressurreição, que é uma coisa absolutamente não criogênica. Não é deixar o meu corpo na criogenia para um dia alguém me fazer de mim um zumbi ou me baixar num download, eu criar um replacement para mim, um recíproco. Caio Fabiano andando pela terra igual um zumbi mecânico, Deus me livre. Eu sei que eu tenho a vida eterna, eu sou habitado pela eternidade, eu não morro jamais. Se você ouvir dizer que eu morri, agradeça a Deus com gratidão porque eu vivi, porque eu transcendi, porque eu entrei na vida eterna. Agora, eu sei que não é do chão da terra que vai brotar. Do chão da terra é aquilo que se diz lá no livro de Gênesis, sobre o que os homens fizeram. Maldita é a terra por tua causa. É trágico isso, né? Muito. Maldita é a terra por tua causa. Que a gente herdou um paraíso e está fazendo essa lixeira cósmica horrorosa. Assim, até hoje a ciência não descobriu nada mais lindo, mais delicado, mais harmônico, mais precioso do que esse planeta exuberantemente sublime. E a gente tem o poder de ir destruindo a cada dia. Somos seres monstrificados. Agora, a minha pátria está nos céus, e eu sei que com a vida do Filho do Homem virá novo céu e nova terra, no qual habitará a justiça, e aonde não haverá mais choro, nem mais lágrima, nem mais dor, nem mais agonia, nem mais sofrimento, aonde tudo aquilo que nós humanos fazemos uns contra os outros terminará não por imposição legal, mas pela transformação da consciência daqueles que serão os cidadãos dessa nova sociedade ressurreta, glorificada, e infelizmente nem todo mundo fará parte dela. Tem gente que quando morrer vai morrer mesmo, vai sumir, vai cair no nihilo, no nada. Mas aqueles que mantêm no coração essa alegria, esse desejo, essa esperança e essa vontade dadivosa de existirem para promover esse bem, esses não conhecerão a morte eternamente em Cristo, em qualquer lugar da terra, porque isso não está circunscrito a nenhuma religião e a nenhuma geografia política. Os filhos de Deus estão espalhados por toda a face da terra. E não tem religião que os condicione. Deus chama e conhece os seus filhos espalhados por todo esse planeta, em todas as gerações,
tanto nas que passaram, quanto na nossa, quanto naquelas que ainda virão. E, infelizmente, tem outros que nascem apenas como máquinas solares, com uma pulsão apenas de realização da perversidade egótica e narcisista, de um mal que eles não sabem nem explicar porque adubam, adulam e propagam. Meu querido, muito obrigado por ter me acolhido mais uma vez. Muito obrigado a você, querido Caio Fábio. Foi um prazer, uma gratidão imensa, enorme. Eu já estou agradecendo em nome da nossa audiência. Foi muito gostoso aqui essas 2 horas que a gente passou juntos, 2h30, eu acho, né? Provavelmente. Foi muito bom. São 3 horas, né? É isso. Então, se você quiser deixar umas últimas palavras mesmo, se quiser falar da sua viagem lá, do seu documentário da Turquia. Ano que vem eu devo levar mais um grupo. Eu vou muito ao Oriente Médio, a esses lugares de história bíblica e não bíblica, mas que falam, dialogam com a história bíblica, e que tem muito mais coisas muito mais velhas fora de Israel do que em Israel. Uma pessoa que seja arqueólogo só de coisas bíblicas de Israel tem um time muito curto de arqueologia. Tem milhares de anos ali à frente para explorar. Muito. Quando eu vejo o cara diz, eu sou arqueólogo bíblico, eu digo, ai, tadinho. Em vez de ser arqueólogo do mundo, da Terra, ele está preso aquilo ali. E é muito curtamente. Então, eu gosto do diálogo com todas essas coisas, aumenta muito a percepção. Então, fazer coisas, gravar documentários em Israel, eu já estou gravando desde 1985. E já vou lá desde o início dos anos 70. Mas comecei a ir na Turquia nos anos 90 e me encantei com a arqueologia turca. E cada dia eu me encanto mais com as descobertas, como Göbekli Tepe, Aran Tepe e muitas outras coisas que estão para além dessas datações de 6, 7, 8, 10 mil anos, vão muito para além disso. Coisas extraordinárias, inexplicáveis. E aí eu estou levando um grupo em maio do próximo ano para uma viagem pré-diluviana. Mas para fazer parte desse grupo, dá para se inscrever? Quanto é o grupo de quantas pessoas? Eu geralmente levo 2, 3 ônibus. Antigamente eu levava até 15, 16 ônibus, mas é gente demais. Então 2, 3 ônibus dá 40, 80, 120 pessoas? No máximo. É isso? 120 pessoas, E já é muita gente. É bastante. Eu achei que você ia falar que é um grupo de 30 pessoas. No tempo que eu levava, imagina, 15 Mas você leva mesmo, você fica lá. Eu vou e fico, eu não fujo, não apareço assim como eminência parda de vez em quando. Eu conto todas as histórias. Eu convivo com o pessoal para valer. Então fica todo mundo, todo mundo, 120 pessoas, todo mundo em volta. Eu vou explicando isso, aquilo, do jeito que a gente conversou. Vai explicando aqui, no gogó. No gogó. Não tem um microfone. Às vezes tem um megafone, um microfone que botam lá, mas se não tiver, Deus me deu uma voz potente. É verdade, é verdade. Eu já falei para milhares de pessoas no gogó, não apenas para centenas, para milhares. E Deus me deu uma força de vibração, de potência de voz, graças a Deus. Então, as pessoas é só me acompanharem no meu seu Instagram. Tem um link lá, excursão. Vai ter sempre, quando for anunciado e o roteiro está pronto, eu só vou chegando agora em Brasília, eu vou dar uma polida no roteiro, aí vamos começar a divulgar. Mas a Turquia está lotada. Lotada de arqueologia antiquíssima. Num certo sentido, mais acessível do que o Egito está. Porque o Egito está redescobrindo o Egito agora, de uns 10 anos para cá. Mas a maior parte das coisas ainda estão vedadas a turistas. Eles ainda estão escavando, descobrindo. Mas na Turquia você já tem acesso a uma quantidade enorme de coisas que estão disponibilizadas. Então é só me seguir, Caio Fábio D'Araújo Filho no Instagram, canal Caio Fábio no YouTube, se inscrever Caio Fábio em qualquer plataforma, eu estou lá em todas as plataformas. E acha lá também estão suas excursões para E os meus cursos. Os cursos também. Os meus cursos também, eu dou cursos. Para o pessoal que me ouviu hoje aqui, diz, pô,
Como é que esse cara concilia isso tudo? Uhum. Basta entrar lá no Caio Fábio, exclusivo.com.br, Uhum. e aí ele vai encontrar uma quantidade enorme de cursos, especialmente o curso Jesus, a chave hermenêutica, chave interpretativa. Quando o cara entende Jesus, ele passa a ler o Velho Testamento, sabendo o que está na vigência e o que deixou de estar na vigência há muito tempo, e lê o Novo Testamento também sabendo o que está na vigência e o que era circunstância do primeiro século, Uhum. para ele ficar exclusivamente com o extrato do Evangelho de Cristo, que é só o que interessa, o resto é comentário.